Obrigado, Alain. Boa noite a todos. Agradeço a todos aí pela presença virtual e pela oportunidade aqui de estar discutindo esse tema aí tão relevante como eu disse, Alain. Bom, então nos próximos 30 minutos, vamos fazer uma abordagem eminentemente prática sobre o manejo de pacientes que desenvolvem diarreia enquanto hospitalizados. Bem, esse aqui é o roteiro da apresentação. Nós vamos dar a definição dessa entidade, falar um pouco do espectro da doença, fazer um overview sobre os inibidores, checkpoints e colite. Vamos falar da epidemiologia da diarreia no paciente hospitalizado, das causas e diagnóstico diferencial, e vamos finalizar sobre como avaliar e manejar esse perfil de pacientes. Antes de começar a apresentação propriamente dita, eu gostaria de propor para os senhores aqui uma breve testagem dos seus conhecimentos. Então, vou pedir aí que cada um assinale aí mentalmente verdadeiro ou falso para cada uma das assertivas a seguir. No contexto de um paciente hospitalizado que inicia quadro de diarreia após 72 horas da internação, assinale então verdadeiro ou falso. Dentre as possibilidades, a infecção por Clostridium difficile é a etiologia mais comum. A coprocultura tem alto rendimento e deve ser solicitada para a maioria dos pacientes. Reduzir ou interromper a dieta naqueles que estiverem em dieta interal é uma medida inicial recomendada. A pesquisa de ovos e parasitas nas fezes ou o tratamento empírico com antiparasitários de amplo espectro são medidas indicadas para a maioria dos pacientes. A pesquisa de leucócitos fecais é muito útil e tem alto valor preditivo negativo para a colite pseudomembranosa. Fezes formadas não devem ser enviadas para a pesquisa da toxina do Clostridium difficile. Se o paciente tiver antecedentes de obstipação crônica e durante a internação passou por saco em diarreia, a loperamida pode ser um tratamento efetivo e seu uso está indicado. Bem, então vamos fazer uma revisão aqui e mais tarde a gente volta a essas questões. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a diarreia é definida como a passagem de 3 ou mais dejeções líquidas ou amolecidas num período de 24 horas. Existe uma outra definição de diarreia também, que define-a como a presença de um peso total das fezes maior do que 250 gramas num período de 24 horas, mas essa definição é pouco prática, já que é muito difícil pesar todas as dejeções do paciente nesse período. Existem duas classificações da diarreia, uma quanto à sua duração, né, que define a diarreia aguda como aquela que dura 14 dias ou menos, diarreia persistente, aquela que dura mais de 14 dias e menos de 30 dias, e diarreia crônica, aquela que tem mais de 30 dias de duração. E quanto ao mecanismo fisiopatológico principal, a diarreia pode ser classificada como osmótica, secretória, exudativa inflamatória e relacionada à motilidade. Hoje nós não vamos abordar essas classificações, então não vamos falar de diarreia aguda ou diarreia crônica, não vamos falar disso. A gente vai falar de uma entidade própria, que é a diarreia que ocorre no paciente hospitalizado. No idioma inglês, eles têm uma sigla para isso, eles chamam de Healthcare Associated Diarrhea, HCAD. Então, na falta de uma sigla consagrada aqui na literatura nacional, eu vou chamar essa entidade de diarreia no paciente hospitalizado, e para isso a sigla DPH. Então, diarreia nosocomial ou diarreia no paciente hospitalizado é aquela que surge após 72 horas da admissão hospitalar. Então, esse marcador de 72 horas da admissão é útil para diferenciar a epidemiologia e a abordagem desses pacientes que cursam com a diarreia que surge depois das 72 horas, diferentemente daqueles que têm uma diarreia surgida no primeiro e no segundo dia, por exemplo.
nessa última circunstância, uma diarreia que surge no primeiro ou segundo dia, a epidemiologia desses casos de diarreia é muito semelhante àquela diarreia que surge na comunidade, tendo as causas infecciosas, especialmente as causas virais, como as mais importantes. Entretanto, no paciente que só apresenta diarreia após 72 horas da admissão, esse ponto é um marcador importante e existe uma diretriz assim, clínica e microbiológica que determina que esses pacientes com a diarreia iniciada apenas depois de 3 dias da admissão hospitalar, quando são solicitados exames como coprocultura e parasitológico de fezes, pesquisa de ovos e parasitas nas fezes, o rendimento desses testes é extremamente baixo. Então, a partir disso, surge essa chamada regra dos 3 dias. Quando a diarreia surge após os 3 dias, esses exames não devem ser solicitados rotineiramente, porque o rendimento deles é extremamente baixo, menor que 5%, e isso vale, inclusive, para aqueles pacientes imunodeprimidos. Então, a diarreia no paciente hospitalizado é uma entidade comum e complexa. Como foi dito, ela tem uma etiologia distinta daquela diarreia que ocorre na comunidade e ela é uma entidade associada a uma morbidade bastante significativa. Então, esses pacientes que desenvolvem diarreia enquanto hospitalizados, eles têm um período de internação maior, mais prolongado, os custos da hospitalização são maiores, esses pacientes desenvolvem mais infecções nosocomiais não relacionadas ao trato digestivo, então eles podem ter, as fezes líquidas podem causar uma queda de barreira na pele da região perianal, por exemplo, esses pacientes podem desenvolver infecções de pele, infecções de ferida sacral, por exemplo, esses pacientes eles podem desenvolver disfunções de outros órgãos, disfunção renal, distúrbios hidroeletrolíticos. Eles têm uma mortalidade maior do que aqueles pacientes que não apresentam diarreia quando hospitalizados. Eles acarretam uma carga de trabalho significativamente maior para a equipe de enfermagem e essa diarreia que ocorre no paciente hospitalizado também afeta a autoestima e a dignidade desses nossos pacientes. Então, em duvidar disso, basta imaginar a si próprio ou a um ente querido num leito de terapia intensiva, por exemplo, usando fraldas e cursando com a diarreia líquida, que pode sobrepor a contenção da fralda, e essas fezes líquidas podem se estender para o dorso do paciente, para a cabeça, e isso realmente é algo muito impactante e causa uma baixa autoestima e um impacto assim, no moral dos nossos pacientes hospitalizados. Em relação ao espectro da doença, a diarreia no paciente hospitalizado pode variar desde um quadro brando, com 3, 4 evacuações ao dia, num paciente que não tem repercussão sistêmica, até quadros graves de diarreia que ocorre mais de uma dezena de vezes ao dia, chegando a quadros inflamatórios, quadros de colite. Então, quando a gente fala em colite no paciente hospitalizado, vem logo à mente a colite pelo Clostridium difficile, né, que é o nome moderno do antigamente chamado de Clostridium difficile. Mas não é só essa etiologia capaz de causar colite em paciente hospitalizado. Existem outros agentes bacterianos, como o Clostridium perfringens, a Klebsiella oxytocca e o Staphylococcus aureus, que podem apresentar cepas produtoras de toxinas e levar a quadros também de colites. Em relação à medicação, existem centenas de drogas que podem ter como efeitos colaterais diarreia e mesmo quadros mais graves de colite. E aí eu destaco as drogas chamadas de inibidores checkpoints, que são drogas aí que vêm sendo empregadas na oncologia nos últimos 6, 8 anos, e essas drogas inauguraram uma nova avenida no tratamento de pacientes oncológicos. Essas drogas elas causam uma alteração na imunidade
e veremos a seguir como elas podem causar quadros de colite. As diarreias que ocorrem em pacientes hospitalizados, no mais das vezes, são autolimitadas. Entretanto, são exceções a essa regra geral. A própria infecção pelo Clostridium difficile, o norovírus também, que é um agente viral que normalmente causa uma diarreia autolimitada, quando ela afeta pacientes imunodeprimidos, especialmente pacientes transplantados, esses quadros podem se cronificar. E existem também relatos na literatura médica de casos de diarreia associada a medicamentos com duração até superior a 1 ano. Então, o que são essas drogas inibidores checkpoints? Né? Os inibidores checkpoints são anticorpos imunomodulatórios, anticorpos monoclonais, que são utilizados para reforçar o sistema imune. E essas drogas têm melhorado significativamente o prognóstico de pacientes com melanoma avançado. Na verdade, mais do que isso, houve um ponto de inflexão no tratamento de casos de melanoma com a chegada dessas drogas aí nos últimos 6, 8 anos, mais ou menos. Né? Então, pacientes que tinham um prognóstico selado, com melanoma avançado, com o uso dessas drogas, existe uma estabilização e mesmo uma reversão e cura dessas neoplasias tão agressivas. Né? Então, os inibidores checkpoints são utilizados não só para melanoma, mas hoje em dia para algumas dezenas de cânceres que têm tratamento já embasados na literatura à base de inibidores checkpoints e outros tantos tipos distintos de câncer que têm estudos com esse tipo de droga. Então, essas drogas que, a propósito, laurearam os seus descobridores há 1 ano atrás com o Prêmio Nobel de Medicina, né? Tão relevante que é o seu uso hoje em dia na prática clínica. Essas drogas, elas têm como principais alvos primários o receptor de morte celular programada, PD1, e 2 exemplos de drogas que têm como principal alvo esse receptor são o nivolumab e o pembrolizumab, e também podem ter como alvo principal o antígeno 4 associado ao linfócito T citotóxico, o CTLA4. E um exemplo dessas drogas que tem como esse alvo principal é o ipilimumab. Sabemos que as drogas dirigidas ao antígeno CTLA4 são bem mais causadoras de diarreia do que aquelas drogas cujo alvo primário são o receptor PD1. Então, essas medicações, elas podem causar uma disfunção no sistema imune e, com isso, podem surgir diversos eventos adversos imunorrelacionados em todos os órgãos e sistemas, tanto na pele, quanto sintomas digestivos, dano hepático, endócrino e outros. A propósito, os senhores devem ter recebido aí um e-mail da Rede DOR. Amanhã haverá uma conferência da Oncologia DOR Nacional que vai discutir justamente a imunotoxicidade gastrointestinal relacionada aos inibidores checkpoint. Então, uma boa oportunidade aí de aprendizado. Então, o manejo das reações adversas relacionadas aos inibidores checkpoints é baseado em experiência clínica, experiência essa que vem ganhando corpo aí nos últimos 5, 8 anos. Bem, esse estudo aqui foi um estudo transversal e buscou estudar a prevalência, as causas e o manejo de diarreia de início durante a hospitalização. Trata-se de um estudo britânico, transversal, que envolveu 32 pacientes, sendo metade deles hospitais universitários e a outra metade hospitais de pronto atendimento. O critério de inclusão para ingresso nesse estudo foi a ocorrência de duas ou mais dejeções, Bristol 5-7, ou seja, dejeções liquefeitas, iniciadas após 48 horas da admissão. E esse estudo demonstrou a prevalência de diarreia nesse cenário em torno de 4,5%, ou seja, dos 5.140 pacientes, 230 deles apresentavam diarreia, e essa prevalência foi 2 vezes maior nos hospitais universitários do que
em pacientes dos hospitais de pronto atendimento. Pelo menos uma causa potencial foi identificada na quase totalidade dos pacientes. Metade dos pacientes tinham uma comorbidade relevante, pouco mais da metade deles estava em uso de antibióticos, 85% deles estavam usando uma medicação causadora de diarreia, e dos 230 pacientes com diarreia, um terço deles foi testado para a toxina do Clostridium difficile, ou do Clostridium, melhor dizendo, sendo 9 casos positivos, ou seja, 4% de positividade para o Clostridium. 35% desses pacientes apenas tinham uma avaliação formal registrada no prontuário para o quadro de diarreia, e quase 2/3 desses pacientes não foram isolados após o início da diarreia. Essa tabela aqui foi publicada num estudo de revisão que saiu agora em agosto desse ano, e essa tabela compilou dados de 3 estudos publicados nos últimos anos, e ela traz a prevalência aqui, a prevalência estimada de cada uma das mais importantes causas de diarreia. Então, esse trabalho mostrou aqui que o Clostridium difficile foi responsável nos pacientes que cursaram com diarreia durante o período de hospitalização, foi responsável por 4 a 25% dos casos. Traz também aqui como outra potencial causa os agentes virais, norovírus, sapovírus, rotavírus. Outros agentes bacterianos foram bastante incomuns, foram menor que 1% a ocorrência de infecção por Escherichia coli, salmonella, etc. A infecção por parasitas ocorreu em 0% dos casos. E nesse grupo aqui das causas não infecciosas, que é o grupo realmente mais abrangente, as medicações foram responsáveis por 8 a 85% dos casos, a dieta enteral por quase 15% dos casos, e aqui diversas patologias gastrointestinais, cada um aqui com um percentual de casos associados, com destaque aqui para a diarreia por transbordamento, que ocorre na constipação, com 17% dos casos. Bem, então, para a gente fazer uma abordagem aqui didática das causas e do diagnóstico diferencial de diarreia nesses pacientes hospitalizados, é preciso dividir essas causas entre infecciosas e não infecciosas, associadas ou não a antibióticos. Então, vamos discutir cada um desses grupos. Dentre as causas infecciosas não associadas a antibióticos, primeiro, sabemos que essas causas são incomuns. Então, não é frequente ter uma causa infecciosa não associada a antibiótico no paciente hospitalizado. Elas são incomuns, exceto em ocorrências de surtos de diarreia hospitalar. Fora do país, existe uma ferramenta importante em alguns centros, o que não é disponível aqui no nosso meio, que é um teste chamado PCR multiplex, ou então chamado também de painel gastrointestinal. Trata-se de um exame de PCR em tempo real que avalia a amostra de fezes, e esse teste é capaz de detectar com alta sensibilidade e especificidade e de maneira rápida a presença de pelo menos 20 agentes infecciosos nas fezes do paciente. Esses agentes são agentes virais, agentes bacterianos e mesmo parasitas podem ser detectados por esse teste PCR multiplex. Então, esse estudo aqui foi um estudo que testou o rendimento desse PCR multiplex, ou painel gastrointestinal, em pacientes hospitalizados com diarreia. E o que foi que esse estudo evidenciou? Foram feitos 481 testes em pacientes que tiveram diarreia após 72 horas da admissão. Desses 481 testes, 29 foram positivos, e todos para um único alvo, excluindo o Clostridium. Desses 29 testes positivos, 9 foram para follow-up, ou seja, foram testados em pacientes que já haviam positivado previamente. Então, excluindo esses 9 testes de follow-up,
foram 20 testes positivos em 414 amostras testadas, o que dá uma positividade de 4,8%. 70% desses testes tinham alvo viral, especialmente norovírus. E 4 desses 20 testes positivos foram positivos para um alvo bacteriano e o paciente tinha uma apresentação atípica. Então, era, por exemplo, um paciente que testou positivo para salmonela, mas não tinha um quadro clínico compatível com a salmonelose, o que fez os investigadores questionarem um teste que fossem testes falsos positivos. E ao final de toda a análise de dados, foi verificado que o rendimento do teste foi de apenas 3%, e não houve diferença quanto ao status de imunidade do paciente, ou seja, o rendimento era bastante baixo, de 3%, não importando se o paciente era imunocompetente ou imunodeprimido. E a conclusão a que os investigadores chegaram, ao final, eu transcrevo aqui. Então, o painel gastrointestinal, o PCR multiplex, tem baixo rendimento em pacientes hospitalizados por mais de 72 horas, que foi similar ao teste microbiológico convencional das fezes, e, portanto, é razoável restringir o seu uso nessa população. Então, os autores recomendam contra o uso frequente ou disseminado desse tipo de teste em pacientes hospitalizados que desenvolvem diarreia, dado ao seu baixíssimo rendimento. Então, em relação às causas infecciosas não associadas a antibióticos, voltando, temos o norovírus, como já dissemos, e, mais raramente ainda, outras bactérias e vírus potencialmente causadores de surtos de infecção hospitalar, como rotavírus, sapovírus, Escherichia coli enterotoxigênica e salmonella. Dentre as causas infecciosas e associadas a antibióticos, realmente a grande estrela desse grupo é o Clostridium difficile, como vimos há pouco, responsável por 4 a 20% dos casos nesse cenário. Mas ele não é o único responsável. Revisando esse tema, eu descobri essa bactéria aqui que eu não conhecia, que é a Klebsiella oxytocin. Essa bactéria aqui, ela causa uma entidade bem específica, que é a colite hemorrágica associada a antibióticos. Então, ela tem uma epidemiologia bem própria, né? Ela ocorre normalmente em pacientes jovens e que estão em uso de beta-lactâmicos. Então, para nós diagnosticarmos essa bactéria aqui, essa entidade clínica, é necessário um alto grau de suspeição, porque os exames específicos para diagnosticar essa bactéria não são disponíveis facilmente em nosso meio, né? Então, é necessário lembrar que essa entidade existe e, diante de um paciente com uma colite hemorrágica em uso de beta-lactâmicos, a conduta, aí, nesse caso, seria suspeitar dessa condição e descontinuar o antibiótico implicado, porque, diferentemente do que ocorre com o clostridioides, não existe um tratamento específico aqui para essa colite. O tratamento é suporte e descontinuação do antibiótico implicado, que normalmente é um beta-lactâmico. Outras bactérias potencialmente implicadas nesses casos de quadros infecciosos e associados a antibióticos são cepas toxigênicas do Clostridium perfringens e do Staphylococcus. Pulando para esse outro perfil de causas de diarreia no paciente hospitalizado, esse é o grupo de causas mais abundantes, né? São as causas não infecciosas e não associadas aos antibióticos. Então, nesse grupo, temos as medicações em geral, a nutrição enteral e as comorbidades subjacentes. Então, esse trabalho aqui de 2013 traz essa tabela aqui com medicações comumente associadas à diarreia em pacientes sob nutrição enteral. Então, nós sabemos que existem mais de... a diarreia está presente como efeito colateral em mais de 700 medicações descritas na literatura, né? Mais de 700 drogas têm descrição de diarreia como um potencial efeito colateral. Estima-se que, dentre todos os efeitos colaterais descritos para todas as medicações disponíveis, estima-se que
uma carga correspondente a 7% de todos esses efeitos adversos é somente do sintoma e sinal diarreia. Então, de fato, a diarreia é um efeito colateral mais do que comum, é extremamente comum a diarreia como efeito colateral de medicações. Então, de maneira ilustrativa aqui, a gente deve sempre lembrar que todos os inibidores de bomba de prótons podem causar diarreia, os antagonistas do receptor H2 da histamina, antiácidos contendo magnésio, praticamente todos os antibióticos, com destaque para esses aqui, as penicilinas, vancomicina, cefalosporinas, drogas colinérgicas muito usadas pelos neurologistas, donepezil, rivastigmina, betanecol, tudo isso pode causar diarreia. Os antihipertensivos, com destaque para os beta-bloqueadores e também para a olmesartana, que é o não comercial BNK. Essa droga pode causar uma atrofia velocitária e uma diarreia por malabsorção. Obviamente que todos os laxantes podem causar diarreia, os anti-inflamatórios, drogas procinéticas, né? Então, frequentemente, a gente se depara com paciente usando bromoprida, metoclopramida, domperidona, que é o motílio, né? E o paciente desenvolve uma diarreia, a gente fica investigando assim, profundamente, sem suspeitar muitas vezes da implicação de causa e efeito ali dessas medicações, né? Então, o zolpidem, não comercial Stilnox, também frequentemente utilizado por nossos pacientes. Praticamente todos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? Então, eu me arrisco a dizer que pelo menos 10 a 15% aí dos nossos pacientes hospitalizados estão em uso de alguma dessas drogas, fluoxetina, escitalopram, que é o nome comercial para a gente é o Lexapro, o citalopram, a paroxetina, agentes hipoglicemiantes orais, tão comumente usados por nossos pacientes, e drogas em gerais, como a betaestina, que é o betacerc, a colchicina para gota, digoxina. Então, realmente, as medicações são a principal causa de diarreia no paciente hospitalizado. Em relação à nutrição enteral e diarreia, o que é que determina ou que influencia o paciente que está em uso de nutrição enteral cursar com diarreia? Bem, sabe-se que o teor de fibras naquela dieta influencia na ocorrência de diarreia. Pacientes que têm uma dieta mais pobre em fibra têm uma tendência maior a desenvolver diarreia. Essa tendência é parcialmente revertida quando aquela dieta que nós utilizamos no hospital, ela é rica em fibras, ou então é suplementada com fibras, né? A osmolaridade também, existe uma certa controvérsia se a osmolaridade é de fato capaz de promover diarreia. Alguns acreditam que sim, outros acreditam que a osmolaridade por si só não é capaz de provocar diarreia, apenas quando ela está associada à ocorrência de hipoalbuminemia. O teor de FODMAPs na dieta, né? Para quem não está acostumado com essa nomenclatura, os FODMAPs são os oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióides fermentáveis. Então, são carboidratos de difícil digestão e que são fermentados pelas bactérias do cólon, né? E o produto de fermentação desses carboidratos pode levar a uma aceleração de todo o trânsito intestinal e pode levar a uma formação de gases que leva o paciente a ter distensão abdominal, flatulência. Então, sabe-se que dietas com menor teor de FODMAPs tendem a causar menos diarreia do que aquelas que têm um teor maior. Também a forma de administração da dieta influencia na ocorrência não de diarreia. Se a dieta é administrada em bolos, 3, 4 vezes ao dia, ou se é por infusão contínua, a velocidade da administração, se a extremidade da sonda nasoenteral está no duodeno ou no estômago, tudo isso pode influenciar a ocorrência de diarreia. A temperatura também pode influenciar e coisa que não acontece no nosso hospital, mas está bem descrito, né? As dietas, elas são ricas em nutrientes e, portanto, são um meio de crescimento de agentes bacterianos muito rico, né? Um meio de cultura muito rico. Então,
se houver uma quebra do protocolo de higiene, assim, na manipulação da dieta, ou do dispositivo que entrega a dieta, que ocorre, por exemplo, quando são utilizadas, por exemplo, seringas que deveriam ser descartáveis, mas seringas que são reutilizáveis, então pode haver uma quebra do, do protocolo adequado de higiene e essa diarreia, essa dieta contaminada pode levar a um quadro de diarreia. Em relação às comorbidades associadas à diarreia no paciente hospitalizado, né? Então, muitas vezes a gente é chamado para avaliar um paciente que está cursando com diarreia, mas esse paciente acabou de ser submetido a uma colectomia, ou uma enterectomia, ou ele está tratando um quadro de diverticulite, ou ele tem doença inflamatória intestinal. Então, todas essas são condições associadas à diarreia, obviamente, né? E aí eu destaco aqui a ocorrência da constipação com diarreia por transbordamento. Então, é necessário aqui ter muita atenção e um bom nível de ficar atento a essa possibilidade, né? Porque essa entidade aqui facilmente pode passar batida se a gente não tiver um bom grau de suspeição para a possibilidade da ocorrência disso aqui. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre essa entidade, eu vou ilustrar. E é preciso que nós saibamos que pacientes críticos alocados em terapia intensiva, pacientes oncológicos, pacientes hematológicos e pacientes transplantados, todos esses pacientes têm, cada um deles tem fatores de risco bastante específicos e múltiplos que conferem a esses grupos de pacientes risco de desenvolverem causas bastante específicas de diarreia, né? Então, quadros até que o gastroenterologista está menos habituado a ver do que o intensivista ou do que o oncohematologista, né? Então, por exemplo, na cardiopulmonar, nós não nos deparamos com frequência com pacientes transplantados, mas isso agora pode mudar, já que o hospital acaba de inaugurar o seu serviço de transplante renal. Então, certamente, aí, em breve, nós estaremos nos deparando com pacientes transplantados, com o uso de uma série de imunossupressores, desenvolvendo diversas complicações, e temos muito a aprender e a ajudar esses pacientes. Esse trabalho foi um trabalho que avaliou a presença de diarreia em pacientes críticos em terapia intensiva e trata-se de um coorte que acompanhou 9.300 pacientes admitidos numa UTI geral. E o objetivo do trabalho é estabelecer a prevalência de diarreia e sua relação com a etiologia infecciosa e avaliar desfechos clínicos. E esse trabalho evidenciou que a diarreia é uma ocorrência comum em pacientes de terapia intensiva e ocorreu em 12% dos casos, 1.200 de 9.300 pacientes. A diarreia associou-se a um maior tempo de estadia na UTI, 15 versus 3 dias. Associou-se também a uma maior mortalidade, 22% versus 9%. A etiologia infecciosa foi infrequente, né? Ao contrário do que poderíamos imaginar, terapia intensiva e tal. Etiologia infecciosa em apenas 9% dos casos, ou seja, 98% dos casos a etiologia era não infecciosa, né? A positividade do Clostridióide ocorreu em apenas 9% dos casos e a positividade para vírus, especialmente o norovírus, aconteceu em 5% dos casos, porque foram somente 172 pacientes testados, né? Então, o trabalho mostrou que a diarreia é comum em pacientes críticos, associados a desfechos piores, né? E raramente, em apenas 9% dos casos, essa diarreia é causada pelo Clostridióide. Então, um outro grupo de causas de diarreia são aquelas causas não infecciosas associadas a antibióticos. Então, temos que lembrar que o antibiótico pode causar diarreia não só pelo mecanismo causador da infecção pelo Clostridióide, né? Então, por exemplo, pacientes em uso de eritromicina, a eritromicina é um conhecido agonista da mutilina. Então, pacientes em uso desse macrolídeo têm um aumento da motilidade de todo o tubo digestivo e podem apresentar diarreia. O paciente em uso de qualquer antibiótico, esse antibiótico vai causar
certamente um decréscimo na carga de um sem número de bactérias aí presentes no cólon do paciente. Então, vai causar um desequilíbrio nessa chamada flora intestinal, ou na microbiota intestinal. E o resultado desse desequilíbrio é a disbiose, né? Então, acredita-se que a disbiose possa ser induzida por uma redução da diversidade da microbiota intestinal. E alguns mecanismos implicados, especula-se que isso possa gerar uma alteração no metabolismo dos ácidos biliares e também uma conversão diminuída pela microbiota do cólon de carboidratos em ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta são alimentos, são utilizados como fonte nutricional pelos enterócitos, e essa desregulação é capaz de provocar uma diarreia, mesmo não tendo nenhuma associação com quadros infecciosos. Então, como nós devemos avaliar o paciente que desenvolve a diarreia enquanto hospitalizado? É necessário fazer uma avaliação clínica minuciosa, né? Avaliar esses pacientes não é como avaliar o paciente que tem infarto, que você olha lá o ECG, olha a troponina, está normal, está alterada. É verdade que não é bem assim a avaliação do infarto, mas a avaliação do paciente hospitalizado com diarreia tem que ser uma avaliação cuidadosa, minuciosa. É necessário avaliar as suas condições clínicas subjacentes, é necessário avaliar a sua dieta. É um paciente que está se alimentando por via oral e está usando suplementos alimentares, esses suplementos podem ter uma osmolaridade grande. Ainda nesse final de semana, eu avaliei uma paciente hospitalizada que fui chamado para avaliar porque ela cursou com diarreia depois de tomar um Nutridrink. Então, aquele suplemento alimentar tem uma osmolaridade relativamente alta e depois de toda a avaliação, a mim me pareceu que os 3 episódios de diarreia que ela teve após a ingestão do Nutridrink foram mesmo por causa da osmolaridade desse suplemento alimentar. Então, avaliar detidamente a lista de cada medicamento que o paciente está tomando em sua prescrição, né? Então, é necessário avaliar se tem algum medicamento ali potencialmente implicado no quadro de diarreia, esse medicamento não é essencial, vamos tentar suspender ou pelo menos reduzir a dose desse medicamento, né? O paciente está ali usando, digamos, um pantoprazol, 80 miligramas dia, e ele não tem hemorragia digestiva, não tem motivo para estar usando esse inibidor de bomba em doses tão elevadas. Vamos tentar suspender a medicação, se não for possível suspender, pelo menos reduzir a dose para 40 miligramas ou para 20 miligramas dia, né? Então, uma avaliação clínica meticulosa, né? É necessário lembrar da regra dos 3 dias, né? Evitando a coleta sistemática de exames de parasitologia de fezes ou coprocultura nesses pacientes hospitalizados, porque o rendimento é de fato muito baixo, né? E a gente não tem disponível, mas essa ferramenta, quem sabe no futuro a gente possa contar com ela, que são esses testes de PCR multiplex, né? Esses testes podem trazer como vantagens assim a rápida, eles podem apontar rapidamente a presença de um agente infeccioso nas fezes, né? Dentre mais de 20 agentes que são pesquisados, ele pode apontar, por exemplo, ali um adenovírus, um norovírus, uma salmonela, né? E o resultado rápido desse teste pode evitar a realização desnecessária de exames radiológicos, por exemplo, pode evitar o uso desnecessário de antimicrobianos, né? E, num contexto assim, suspeito para surto de infecção hospitalar, o resultado desse teste também pode deixar a equipe da CCH melhor municiada para conter aquele surto ali logo no estágio inicial, né? Nos imunodeprimidos, esse teste tem um rendimento que é um pouquinho maior do que naqueles pacientes imunocompetentes, mas temos que ter ciência também das limitações desse teste. A maior limitação dele, na verdade, é a pouca disponibilidade, mas mesmo nos lugares onde ele está disponível, é preciso saber que esse teste, alguns agentes não estão no seu escopo de testagem, como, por exemplo, o citomegalovírus. Esse teste não é capaz de diferenciar
uma infecção ativa de uma colonização, né? Então, há que ter o discernimento da avaliação clínica para discernir se aquele paciente que testou positivo para salmonela, se ele tem mesmo a salmonelose ou aquilo é só uma colonização. Esse teste não é capaz de diferenciar uma partícula inativa de um vírus de uma partícula ativa, né? Então, e esse teste também, alguns sorotipos, por exemplo, de adenovírus, não estão no espectro de testagem desse PCR multiplex. Então, essas são algumas das limitações desse teste. Bem, fluxograma, boa parte dos fluxogramas são densos e assim, um pouco maçantes, mas eu vou tentar tornar esse fluxograma aqui mais palatável, porque, de fato, ele é bem simplificado e ele traz aqui uma boa ideia de como avaliar e manejar esses pacientes com diarreia no período durante a hospitalização. Então, em primeiro lugar, é necessário confirmar a ocorrência de pelo menos 3 movimentos intestinais com fezes amolecidas ou liquefeitas com duração de maior ou igual a 1 dia, e é necessário, assim, confirmar que o início dessa diarreia se deu após 72 horas da hospitalização. Satisfeitas essas condições, o próximo passo é avaliar se esse paciente está em uso de um laxante, por exemplo, ou alguma medicação que esteja obviamente implicada no quadro diarreico. Ou então, se ele tem alguma condição associada com uma doença inflamatória intestinal, uma diverticulite, que esteja claramente implicado naquele quadro diarreico. Se este for o caso, então os laxantes ou a outra medicação deve ser descontinuada e o paciente deve ter sua doença, sua comorbidade gastrointestinal aí manejada e interrompe-se por aqui a condução. Entretanto, se essas causas óbvias não estão presentes, o fluxograma deve seguir com uma testagem para o clostridioide difícil, né? O paciente, então, deve ser testado. Se essa testagem for positiva, o paciente, então, deve ser tratado de acordo com os guidelines disponíveis na literatura. O paciente também deve ser submetido a um regime de isolamento de contato e toda a equipe de profissionais de saúde assistentes devem ter reforçado aí a recomendação de lavagem de mãos. Por outro lado, se a pesquisa do clostridioide for negativa, então passamos ao próximo passo, que é avaliar o status imunológico desse paciente. Esse paciente é imunocompetente ou ele é imunocomprometido? Então, o que é que deve ser feito para todos os pacientes, não importando se é imunocompetente, imunocomprometido, ou se tem um quadro leve ou intenso de diarreia, se tem uma diarreia sanguinolenta? Para todos eles revisar as medicações, como já foi dito, revisar a nutrição. Para isso é necessária uma interlocução aí de perto com a equipe da nutrologia e a equipe dos profissionais nutricionistas, né, para ver em que a dieta pode ser otimizada no sentido de melhorar essa diarreia. Se o paciente, além da diarreia, cursar com vômitos, ou se houver de alguma maneira uma preocupação quanto à possibilidade de um surto de diarreia hospitalar, então esse paciente deve ser submetido a uma testagem de PCR ou de NAT, que é o teste de amplificação do ácido nucleico para norovírus, que é uma causa de surto de infecção hospitalar, que muitas vezes o diagnóstico desse surto é retardado, porque a equipe fica muito voltada a pesquisar o clostridioide e se esquece do norovírus, que é um agente importante também. Felizmente, aqui a gente tem um controle de infecção hospitalar aqui de excelência, comandado aí por Alan Neves e ajudado por outras pessoas, Oliva, por exemplo, e essas coisas não têm acontecido aí nos últimos anos no nosso hospital. Então, para todos os pacientes, revisar as medicações, né, suspender aquelas com potencial ofensivo e oferecer tratamento sintomático. Um paciente imunocompetente que tem uma diarreia leve, 3, 4 evacuações ao dia, sem nenhuma repercussão sistêmica, às vezes tudo que é necessário é ir lá, avaliar o paciente, fazer uma revisão das medicações e fazer algumas mudanças pertinentes, né? Otimizar a nutrição e retornar após 48 a 72
horas para reavaliar esse paciente e ver se houve melhora. Se houve melhora, o caso pode ser encerrado por ali, o paciente é observado e vai ficar um diagnóstico presuntivo de que a diarreia se deveu àquele determinado medicamento ou a uma dieta hiperosmolar, uma dieta feita num fluxo muito, assim, muito elevado, por exemplo, e com aquele ajuste o quadro foi resolvido. Se, por outro lado, não há resposta com essa mudança de conduta, ou então se o paciente tem uma diarreia moderada, grave, com uma repercussão sistêmica, com a disfunção do órgão, o paciente está desidratado, está tendo uma insuficiência renal, aí, então, além de tudo isso que foi dito, deve-se considerar a realização do exame endoscópico. Né? Não é obrigatório, mas deve-se considerar a realização de uma colonoscopia ou de uma retinooscopia, porque esses exames podem trazer um rendimento satisfatório, na medida em que podem revelar outras causas de diarreia ou de colite, né? Uma colite infecciosa, uma retocolite ulcerativa, uma colite por citomegalovírus ou uma colite associada a, enfim, outras causas infecciosas. Então, eventualmente até uma colite pelo Clostridiode difficile que teve um teste de PCR negativo, embora isso seja incomum, dado que o teste de PCR para Clostridiode é bastante sensível e específico, né? Bem, se o paciente tem uma diarreia sanguinolenta durante o período de hospitalização, deve ser feito tudo que já foi dito anteriormente, e uma coisa mandatória é realizar a dosagem do lactato e uma tomografia com contraste, porque diarreia sanguinolenta em paciente hospitalizado é necessário afastar a possibilidade de colite isquêmica ou de uma isquemia mesentérica, né? Uma isquemia vascular, uma isquemia do trato digestivo, uma isquemia mesentérica e uma colite isquêmica. Se o contexto epidemiológico for apropriado, deve-se considerar a possibilidade daquela colite hemorrágica associada aos antibióticos, causada pela Klebsiella oxytota, e aí, nesse caso, é necessário suspender o beta-lactame para dar tratamento de suporte e esperar a melhora do paciente. Outro agente bacteriano que pode causar uma diarreia sanguinolenta é a Escherichia coli enterotoxigênica, produtora daquela toxina X-toxina, a Escherichia coli O157H7, né? E nesse caso também é muito importante dar tratamento de suporte e suspender o antibiótico que o paciente está em uso, porque sabidamente o uso de antibióticos para essa Escherichia coli enterotoxigênica aumenta o risco de síndrome hemolítica urêmica, né? E se o gastroenterologista não foi chamado até esse momento, é hora de chamá-lo e avaliar também a necessidade de uma colonoscopia, que pode corroborar com o diagnóstico de uma colite isquêmica ou de uma colite infecciosa, né? Em relação ao manejo desse paciente, além de tudo que foi dito, o cirurgião também deve acompanhá-lo se houver a suspeita de alguma colite isquêmica, alguma isquemia mesentérica ou alguma patologia de potencial resolução cirúrgica do tubo digestivo. Então, o cirurgião, nesse caso, deve acompanhar diariamente ou, às vezes, até uma reavaliação a cada 12 horas de um paciente com esse perfil. E, por fim, se o paciente ele é um paciente imunossuprimido, aí esse grupo de pacientes é um grupo realmente que existem mais especificidades, né? Que o diagnóstico diferencial é mais amplo e a gente tem que lançar a mão de um maior número de exames para poder chegar ao diagnóstico. Então, além de tudo que foi dito, revisar medicações, a dieta, revisar as medicações, tanto as medicações usuais quanto aqueles imunossupressores, né? O paciente pode estar usando micofenolato, inibidores da calcimerina, ou mesmo os inibidores checkpoints, né? Então, para esse paciente imunodeprimido que desenvolve diarreia enquanto hospitalizado, é necessário fazer uma pesquisa do citomegalovírus por meio de técnica de PCR, pesquisar antigenemia para o citomegalovírus. É necessário colher hemoculturas,
coprocultura também pode ter um papel importante. Se tiver disponível, o PCR multiplex tem um rendimento que não é tão alto, mas pode ser relevante, né? Para esses casos de pacientes imunodeprimidos, existem algumas etiologias que é quase que mandatório realizar exames de endoscopia. Então, vou citar 3 dessas condições que o diagnóstico se baseia, em grande medida, com o exame de endoscopia e avaliação anatomopatológica, e é importante chegar ao diagnóstico específico de cada uma dessas 3 condições, porque o tratamento é totalmente distinto um do outro, né? Então, esse paciente imunossuprimido, ele pode ter uma colite por citomegalovírus, e aí ele vai se beneficiar de um tratamento com antiviral específico, que é o Ganciclovir, o Foscarnet. O paciente pode ter também uma doença do enxerto versus hospedeiro, o GVHD, e esse diagnóstico é essencialmente feito pela análise global do paciente e análise da histopatologia da mucosa colônica, né? E aí, nesse caso, o tratamento, em via de regra, ele deve aumentar a imunossupressão desse paciente. E tem uma outra entidade chamada transtorno linfoproliferativo, doença linfoproliferativa pós-transplante gastrointestinal. Então, essa é uma entidade muito específica, vista em pacientes transplantados, e o tratamento para essa entidade ao contrário do que ocorre no GVHD, é a redução da imunossupressão. Então, para termos um diagnóstico preciso e manejarmos corretamente esses pacientes, é necessário chegar ao diagnóstico preciso e quase sempre isso vai demandar uma avaliação endoscópica com biópsias. Uma palavra a mais sobre a diarreia que ocorre pelo transbordamento de fezes, né? Esse ponto não foi, ao meu ver, não foi abordado a contento nesse fluxograma que eu acabei de apresentar, e como é uma causa relevante, que ocorre em até 17% dos pacientes hospitalizados que desenvolvem diarreia, é necessário, então, chamar a atenção. Explicando aqui de uma maneira bem fácil, né, isso aqui ilustra bem, então o paciente pode ter, na verdade, uma obstipação e um fecaloma aqui alojado ou no sigmoide ou no reto, né? Então, essa impactação de fezes cada vez mais endurecidas, petrificadas, fica aqui sem se mover, no sigmoide e no reto, e aí as fezes que vêm ali das porções mais proximais do cólon só conseguem ultrapassar essa barreira aqui através do transbordamento, fezes líquidas aqui transbordando por entre o fecaloma e se exteriorizando sob a forma de uma diarreia, entre aspas, né? Então, é realmente necessário ter um alto grau de suspeição para identificar essa possibilidade, que é comum, 17% dos casos, né? E porque senão a gente vai, imagine o paciente começar a expelir fezes liquefeitas aqui e a gente resolver tratar esse paciente como um quadro diarreico, um médico menos experiente até prescrever, digamos, o operamida para esse paciente, vai estar piorando muito a situação. Então, eu diria que as pistas, assim, para a gente não deixar passar esse quadro, além de ter um alto grau de suspeição, é buscar nesse paciente hospitalizado antecedentes de obstipação, né? Um paciente que tem uma doença neurodegenerativa, um paciente com Alzheimer, com doença de Parkinson, que já sabidamente era obstipado. Essa impactação fecal frequentemente vem acompanhada de dor, de distensão abdominal ou de uso de opioides durante a internação, né? Então, são essas algumas das pistas para não deixar passar esse diagnóstico. Havendo a suspeição, não custa nada fazer um toque retal, e aí, se essa impactação tiver ao nível do reto, nós conseguiremos identificar, mas se, por outro lado, a impactação fecal estiver ao nível de sigmoide, a gente não vai ter nenhuma informação relevante no toque retal. Mas os exames de imagem podem ser úteis, né? Então, esse perfil de pacientes, eles quase sempre têm algum exame de imagem, seja um raio-x do abdômen, uma tomografia, e a tomografia pode mostrar lá uma coproestase, o que vai corroborar com esse raciocínio diagnóstico. Então, aqui uma imagem ilustrativa de uma colite associada à inibição pelos inibidores checkpoints, né?
Então, temos um polo ascendente aqui bastante edemaciado, com algumas úlceras, e na avaliação anatomopatológica chama atenção aqui um infiltrado polimorfo nuclear bastante expressivo. Então, finalizando aqui, voltando ao teste e seus conhecimentos, então temos que, no contexto de um paciente hospitalizado que inicia quadro de diarreia após 72 horas da internação, dentre as possibilidades, a infecção por Clostridioides é a etiologia mais comum. Não, não é a mais comum. Ocorre em 4 a 20% dos casos. Na nossa instituição, inclusive, no Hospital Cardiopulmonar, é uma causa, podemos dizer até que é uma causa rara, né? Então, não é a mais comum. A causa mais comum são as causas não infecciosas, com destaque para os medicamentos, né? Outra assertiva, a aquacultura tem alto rendimento e deve ser solicitada para a maioria dos pacientes. Já vimos que não, e pela regra dos 3 dias, a aquacultura tem um baixíssimo rendimento e deve ser um exame mais de exceção do que de regra na abordagem a esses pacientes. Reduzir ou interromper a dieta naqueles que estiverem em dieta enteral é uma medida inicial recomendada. Negativo. Se você agir dessa forma, você vai estar, além de não contribuir com a melhora da diarreia, você vai estar provavelmente agravando o quadro de desnutrição que aquele paciente ali já tem em sua condição de base, né? A pesquisa de ovos e parasitas nas fezes e ou tratamento empírico com antiparasitário são medidas indicadas para a maioria dos pacientes. Já vimos que não. A ocorrência de diarreia por parasitas se manifestando pela primeira vez após 72 horas de hospitalização é praticamente nula. Então, não se justifica, à luz do conhecimento científico, nem pedir parasitologia de fezes e nem fazer tratamento empírico com antiparasitário. Claro que eu estou trazendo uma visão geral, mas exceções haverão de existir, né? Mas, via de regra, isso não deve ser feito. A pesquisa de leucócitos fecais é muito útil e tem alto valor preditivo negativo para a colite pseudomembranosa. Eu nem coloquei esse estudo aqui para não alongar mais a aula, mas, na verdade, existe mais de um trabalho mostrando que a pesquisa de leucócitos fecais é um teste, na verdade, muito ruim, né? Para funcionar como triagem para a colite pseudomembranosa. Então, mais ou menos 2/3 dos pacientes terão, com colite pseudomembranosa, terão um teste de leucócitos fecais positivo, mas cerca de 1/3 terão um teste negativo. Portanto, ele não é discriminador, não tem sensibilidade nem especificidade para servir como método de triagem, nem para a colite pseudomembranosa, nem para a maioria dos quadros de diarreia invasiva, inflamatória, né? Então, é um teste de bastante pouca relevância clínica. Fezes formadas não devem ser enviadas para a pesquisa da toxina do Clostridioides difficile. Isso aqui é verdadeiro. Essa frase aqui foi tirada ipsiliter do UpToDate. Fezes formadas não têm rendimento para a pesquisa do Clostridioides, simplesmente não deve ser enviada. Se o paciente tiver antecedentes de obstipação crônica e durante a internação passou por saco em diarreia, a loperamida pode ser um tratamento efetivo e seu uso está indicado. Falso, né? Se a gente fizer isso, a gente vai estar provavelmente piorando o paciente que tem possivelmente uma diarreia por transbordamento. Então, finalizando, gostaria de deixar algumas mensagens aqui para levar para casa. A diarreia no paciente hospitalizado é causada primariamente por causas não infecciosas, medicações, nutrição enteral e comorbidades. As causas infecciosas mais comuns são Clostridioides difficile e o norovírus. Os medicamentos são a causa principal de diarreia nosocomial via efeitos colaterais, toxicidade e desequilíbrio da microbiota intestinal. O PCR multiplex, ou painel gastrointestinal, oferece a possibilidade de detecção rápida de uma ampla gama de potenciais patógenos, mas o seu uso rotineiro em pacientes com diarreia nosocomial provavelmente tem um baixo rendimento. É necessária uma avaliação cuidadosa do paciente com gradual avaliação diagnóstica, considerando a gravidade da diarreia e estado imunológico do paciente. E, por fim, estratégias de manejo vão desde a suspensão do agente implicado à terapia antimicrobiana ou imunomodulatória direcionada.
Eram essas as considerações. Muito obrigado.